Vamos continuar orando. Glória a Deus, seja bem-vindo. Está em casa, querido. Deus abençoe. Você precisa de um milagre? Quem está precisando de um milagre? Seja qual for, financeiro, emocional, relacional, o que você precisa. Com essa palavra, em nome de Jesus, você vai receber a chave de como receber, de como ganhar, de como chegar, almejar, conquistar. Fala, isso aí, pastor, ora aí que eu vou receber. Não tem a ver com o que eu vou fazer, tem a ver com o que a palavra diz que você pode receber. E a palavra que está sobre nós esse ano, 2025, ano do favor do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, essa é a palavra rema para 2025. Quem já recebeu conquistas esse ano? Quem já conquistou algo? Glória a Deus. Quem já conquistou tudo aquilo que esperava? Tudo é uma palavra forte, né, pastor? E eu estava batendo minha meta, você acredita? Né, eu preciso perder 30 quilos, eliminei 19. Mas daí ganhei um presente, fui para Gramado, em 2 dias recuperei 3. Estou um pouco triste, mas vamos perseverar. O ano não acabou ainda. Amém? Essa palavra diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim, sobre você, está sobre nós. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós iniciamos o ano profetizando coisas boas. Para alguns discípulos, para algumas mesas, eu trouxe que seria um ano de 3 vezes mais. Meu discipulador falou 10 vezes mais sobre nós, como igreja. E foi antes de eu ter esse tempo com ele. E eu disse 3 vezes mais discípulos, 3 vezes mais líderes, 3 vezes mais células, 3 vezes mais bênçãos, 3 vezes mais conquistas. E o ano já foi 60% do ano praticamente. Nós estamos no mês 7, terminando o mês 7, começando o mês 8. Tem um grande feriado dia 20, você não pode perder, dia 20 de agosto. A maioria já sabe, né? Então nem vou insistir que dia 20 de agosto é o aniversário do pastor Josué. Ano passado eu estava na África e recebi grandes presentes na África. E as coisas estão ampliando dentro do reino de Deus, dentro do nosso ministério, da nossa casa, tanto física, biológica, né, quanto espiritual. Então, eu quero perguntar se você lembra do que você escreveu no começo do ano. Quem sabe o que é isso aqui? Nós fizemos mais ou menos 300, e eu fiquei surpreso, porque tivemos o Mercado Solidário, estava ajudando, mexendo em algumas coisas, e eu achei ali uns 30, quase 10%, né? Isso significa que muita gente nem preencheu isso aqui. E o que é isso, pastor? São os projetos de conquista 2025. Aquilo que você colocou como sonho no começo do ano. Quem preencheu? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem preencheu e guardou a sua via e ora por ela todo dia? As mãos estão diminuindo, estão abaixando. Quem escreveu nem lembra o que escreveu, assim como não lembra nem quem votou na última eleição. Eu fiz minha obrigação, coloquei lá os pastores que orem e a benção que me persiga. Não foi assim de repente? Então, se nós não velarmos por aquilo que nós queremos, Deus fica lá, acho que Deus não tem esse sentimento, né? Com certeza, ansioso para te dar aquilo que você quer e que você precisa. Só que a gente não faz a nossa parte. 60% do ano. E pastor, não recebi até agora, eu acho que chega já, não vou esperar mais. Só que essa palavra de bênção, o ano do favor, assim como todos os outros anos anteriores, ela não é uma palavra que é válida para um ano. Ela é o start para aquele ano. Você perdeu uma grande oportunidade de falar amém, de concordar que assim seja. Então o que eu quero compartilhar com vocês? Sobre a palavra persistência. Persistência.
E eu fiz questão de trazer isso daqui, porque isso aqui não devia estar sobrando por ali, devia ter gente procurando. Pastor, eu não recebi o meu, tira uma cópia, eu vou fazer no computador, eu vou colocar no meu protetor de tela, eu vou pegar essa parte que é a sua parte, colocar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, aonde você passa, eu vejo todo dia, para estar lembrando, para estar colocando diante do Senhor. E isso tem a ver com persistência. E a palavra diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, o 7 e 8, bem conhecido esse texto: peçam e será dado a vocês, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo, ou todo, como é que está ali? Pois todo aquele que bate, todo aquele que busca, todo aquele que pede, encontrará, e aquele que bate a porta será. Amém? Vamos embora, é só isso. Já está bom demais, já entendeu? Por que a gente sabe, decora, mas não consegue praticar? Por que será que acontece isso? Essa semana foi compartilhado com os homens dessa casa, discipulado. Eu coloquei literalmente 2 mesas aqui. As mesas estavam lindas, fui eu que decorei. Uma preta, uma branca. E muitas vezes a gente pode ficar em crise. Mas espera aí, eu não estou tão naquela mesa ruim, mas eu também não estou tão influenciado por essa daqui. Não dá para ter um meio termo. Então assim, se bate e vai se abrir, se busca, vai achar, se pede, recebe. Esse negócio não é automático. Ele precisa de um exercício de fé, da nossa parte. O texto está falando justamente sobre isso, persistir na oração. E sabe, queridos, oração não é a preparação para a guerra. Oração é a própria guerra. Oração é uma batalha. A coisa mais difícil de acontecer na igreja é reunião de oração. E olha que nessa igreja tem muitas. Mas o volume, o tanto de pessoas que vêm realmente buscar e orar, dá para contar nos dedos. E está tudo bem, porque é assim mesmo. Não, nós não vamos nos conformar, nós vamos persistir. Essa casa está há 32 anos pregando a palavra. Quanta criatividade, para todo domingo persistir, mas isso aí eu já sei. Quem já tinha ouvido falar desse texto aqui? Ah, pouca gente, então estou no lugar certo. Pouca gente nem ouviu falar. E nessa versão, de repente, né? Então, a oração é a própria guerra, e nós precisamos persistir. Ah, mas nós estamos em guerra, pastor, estamos em guerra. Será que estamos ganhando ou perdendo? Como é que está o placar? Persistência mostra capacidade de perseverança, força de vontade. E da onde que vem isso? Vem de dentro de nós, mas Deus coloca no nosso espírito conectado ao Espírito de Deus, nós respeitando, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, nós recebemos uma força sobrenatural, quando Deus se alegra com o nosso modo de viver. E o nosso modo de viver é fácil de saber quando está agradando Deus ou não. Não é os outros que vão avaliar, é você mesmo. A palavra diz alegria do Senhor, ou seja, quando Ele fica feliz com você, é a nossa força. Ele nos dá força. Então quando você faz a coisa certa, o Senhor se alegra, você se alegra, porque você não sabe de onde tirou força. Igual o Fábio compartilhou aqui, nunca imaginei que pudesse ficar tanto tempo em jejum, porque a gente aprende desde pequeno que se não comer vai morrer. E teve gente aqui que perdeu muitos quilos, perdeu muita massa muscular, já não tinha muito, perdeu o que tinha. Eu estava na vantagem, porque eu tinha muito para perder, mas também isso não facilitou. Então é persistência. O prefixo, acho que é prefixo, não, o sufixo vem depois, né? Prefixo per, fala de abundância,
Sabe, a maior expressão de amor, por exemplo, começa com perdão. Me perdoe. Liberar perdão. Então, fala de abundância. Então, persistência. Insista. Insistir com o quê? Na perseverança, na força de vontade, em fazer aquilo que é certo. Persistência significa continuar com firmeza. Não desistir fácil. São características que devem fazer parte do nosso vocabulário, da nossa essência, do nosso caráter. Eu acho que alguns aqui, pelo menos é dessa época, que a gente vê assim estamos vivendo num tempo assim que se desiste muito fácil. Mas eu não sei se você é dessa época que aquele negócio assim, estão lá jogando uma pelada na rua, um campeonato, seja lá o que for, estão perdendo de 5-0. Mas você junta o grupo e fala, cara, nós não vamos sair daqui assim, nós não vamos entregar fácil, vamos fazer um gol de honra. Ah, mas daí vai ser 5-4, 5-1. Mas um gol de honra, nós não vamos sair de cabeça baixa, nós não vamos entregar fácil para o inimigo. Porque senão você olha para o tamanho do placar e já desanima. Aí quando eu falo que você está numa guerra, você olha lá fora o inimigo e fala, não vale a pena enfrentar, você está louco, nós vamos morrer. Então vamos morrer, mas vamos morrer com dignidade, fazendo a coisa certa. A pandemia não veio aí para isso? Na pandemia foi um negócio terrível. Foi ou não foi? E eu estou olhando para todo mundo que passou por ela. Teve gente que nasceu nela. Tem jovens, crianças aqui que nasceu, que o médico falou, isso aí, não, se nascer não vai prestar. E está aí firme e forte, pregando o evangelho, dando alegria para a família. Então assim, passamos. E qual que era a perseverança, qual que era a esperança? Se eu morrer, eu vou ser promovido. Se você estiver persistindo, fazendo a vontade de Deus, o inferno não vai querer que você morra. Tem gente que acha que foi o diabo que matou Jesus. É bem o contrário, ele tentou impedir que Jesus chegasse na cruz. Sabe o que é isso? Da morte, sabe qual que é o salário do pecado? Que Paulo fala em Romanos, fala. O salário do pecado é a morte. E a doença é o vale transporte, essa aí é a minha parte. O salário do pecado é a morte. Aí a morte chega diante de Jesus. E eu sempre via, né? Quando brincávamos na rua, o cachorro correndo atrás do carro, o carro para e o cachorro ia agora. Não consigo nem arrancar esse pneu aí. Não consegue fazer nada no carro. Fica perdido, ele dá a volta no carro. Quem já viu essa cena? Ele dá a volta no carro, eu fico com a cara de bobo. Alcancei. E aí, como é que eu vou fazer o que com esse carro? Eu vejo a morte fazendo a mesma coisa com Jesus. Foi para a cruz. E eu imagino o inferno torcendo, vai lá, só deixa. Aí ele vai morrer, ele não aguenta mais. Mas ele não tem pecado, como é que eu vou levar? Pastor, do que está falando? Jesus, ele não morreu na cruz, ele se entregou. Ele falou para Deus, está aqui, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não podia levar ele. Isso é demais. Por quê? Porque ele perseverou. De 0 nós não vamos perder. Gol de honra. Por isso, homens e mulheres de honra. E nós não fomos criados pelo Senhor para perder. Pelo contrário, para ser vencedor. E mais que isso, mais que vencedor. Você já sabia isso também, né? Então, persistência. E por que vivemos nesse tempo de apatia, de desistência, de forma tão fácil? Talvez porque nós, seres humanos, ou essa geração, ou esse tempo, levou a gente para isso, de sermos a única espécie que aprendeu a dar as coisas para os outros de mão beijada, com o intuito de merecer o amor da pessoa, ou de receber, ou de conquistar, e não deixar a pessoa se esforçar. Talvez nós sejamos essa geração,
Tudo isso em nome da liberdade. Não, as pessoas têm que ter liberdade, faz o que quer. E essa é a maior receita para dar errado. Fazer tudo o que quer. Porque eu aprendi muito cedo que liberdade implica, está implícito e ligada diretamente à responsabilidade. Estamos aí no 30 semanas. A autorresponsabilidade, o tempo todo, batendo nessa tecla. Conta a sua história. Sua história é cheia de problema. Mas tem coisas que você é responsável. Para você mudar ela. Porque o passado é de pedra. Mas o futuro ele pode ser moldado, ele é de barro. E se você tem modelos na palavra de Deus, a chance de dar certo é muito grande. Ser fiel até o fim. Então, de repente nós somos esses, que aprendemos a não deixar os filhos, os amigos, os políticos sofrerem. Pessoas que a gente admira e gosta, e favorece eles, para quê? Para eles não passarem aquilo que nós passamos. Às vezes batemos no peito, não, meus filhos não vão passar pelas necessidades que eu passei. Mas daí é justamente isso que formou o seu caráter. O que a gente mais ouve de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que são fiéis e dignas, se eu não tivesse levado aquela surra do meu pai, eu não sei o que eu seria. Tinha os exageros, com certeza. Mas eu estou falando de princípios. Princípios que foram ensinados. E até com os erros dos nossos antepassados, nós podemos aprender. Principalmente com os erros, devemos aprender. Mas eu não recebi. Falei, então seja a geração que vai dar. Porque não vai vir dos seres humanos, não vai vir de outra pessoa, vai vir do céu. É isso que a palavra está dizendo. E o que a gente precisa? Persistir. E não, eu pedi, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, será que Ele não quer? De repente fala, mas eu quero. E, que hora que você vai fazer a sua parte? Tem uma palavra sobre nós. Vocês vão, Ceifa, vai lá ganhar 10% de Foz do Iguaçu. Aí a gente quer selecionar, deixa eu marcar, quero esse, quero aquele. Aí a gente fica aqui, Senhor, queremos ganhar. Daí Deus olha lá de cima, sim, eu já mandei vocês irem. Senhor, o que a gente vai fazer? Já está na palavra, vai lá e fala do meu amor. Isso que você recebeu, compartilha. É o que já está aí, não vai vir coisa diferente. Não, mas eu quero um negócio diferente. Não tem. Até aparece alguns movimentos diferentes, mas para ensinar a mesma coisa. Orar, jejuar, ler a palavra. Olha que coisa maravilhosa, descobrir que jejum aproxima a gente de Deus. Só faz 32 anos que a gente está falando isso. Pastor, estou lendo a palavra, agora estou entendendo. Glória a Deus. Nunca ninguém mandou fazer isso. Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Confundiu, né? Saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Porque não está praticando. Se você não pratica porque não sabe, é uma coisa. E Deus fala que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. A ignorância aqui não é falta de educação, é o tempo que a gente não sabia. Mas agora eu sei, então, praticar, força para isso. E Ele fala, eu vou estar com vocês até o fim. Então é só persistir. Amém, queridos? A perseverança é uma virtude que deve ser o centro da vida do cristão, do servo de Deus. É a capacidade de continuar firme na fé e na obediência de Deus, mesmo diante das dificuldades, provações, obstáculos. Talvez a palavra aqui não seja a mesma, tem que ser apesar, ou com certeza é isso que nós passamos. Porque o mundo está dominado pelo maligno. E ele veio matar, roubar, destruir. E se isso está acontecendo nas nossas vidas, é porque não estamos persistindo naquilo que a palavra está dizendo que traz proteção.
provisão, direção. A Bíblia usa muitas histórias, ensinamentos, exemplos para nós compreendermos isso mais profundamente. Olha lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos na perseverança, na persistência, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus olhou para a terra e falou assim: mas não tem um justo, não tem ninguém que possa pagar esse preço. Essa reunião, a Bíblia não descreve como é que aconteceu no céu, mas Jesus falou para o Pai: deixa eu ir lá. E Jesus foi o sacrifício perfeito, a aliança perfeita. Ele, como exemplo em tudo, exemplo de perseverança também, porque a palavra está dizendo, pela alegria que lhe fora proposta. Ele era filho único, e depois se tornou unigênito, o primeiro, para que eu e você pudéssemos ser filhos amados do Pai. Esse texto está encorajando a persistir na jornada espiritual, mantendo os olhos em Jesus. E às vezes a gente até canta: meu alvo é Cristo. Mas daí acontece qualquer probleminha, fala: ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Não, mas eu estou passando por tribulação, dificuldade, perseguição, está tudo certo. Ah, estão me rejeitando, não estou sendo compreendido. Está tudo certo. É bem isso que o mundo está oferecendo. Ah, mas às vezes acontece dentro da igreja. Quando você fica doente, você vai aonde? Vai para o hospital, não é? Aí chega lá, está todo mundo são. Às vezes o médico está mais doente que você. Já foi no cardiologista mais gordo que você? Em Foz tem. Eu fui atendido por uma, nem vou falar o nome dela porque eu não lembro, mas ela falou assim: seu Josué, ela pegou meus exames, quase teve um infarto. Seu Josué, você precisa cortar a carne vermelha. Aí só estava eu e ela no consultório, mas eu não resisti, né? Eu falei: doutora, mas eu corto, eu não consigo comer inteiro. Isso é real. A mulher ficou brava, ficou vermelha. O senhor está brincando com a sua saúde, o senhor não pode fazer isso, é por isso que tem mais viúva do que viúvo. E eu falei: mas a senhora falou com a minha esposa esses dias, por acaso? E ela ficou mais brava ainda. Eu falei: minha esposa ligou para a senhora. Difícil, né, que ela não sabia nem que eu ia consultar. E era uma consulta de emergência, que eu não estava bem não. E o médico que me atende estava de férias, eu não sei o que aconteceu. Sei que ela me atendeu e ela ficou muito mal. Eu falei: eu vou embora, doutora, não volto aqui mais, porque a senhora está muito nervosa. Ela me deu a receita que eu precisava, e eu esperei meu médico chegar e voltar, mas não voltei mais nela. Ela quase deu um troço só de ver meus exames. Eu falei: que se acalma. Quase que eu falei: Deus está no controle. Ele falou: mas você não está, né? Ela estava muito nervosa. Isso aconteceu. Aí nas próximas consultas eu levei a pastora junto, né? E ela conversou bastante com o médico, foi bem legal. Eu descobri coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Bem interessante. Então, quer saber tudo que acontece na sua vida? Leva a sua esposa na consulta e deixa ela falar com o médico. Jesus é nosso exemplo, queridos, de perseverança. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, ele fala nas cartas que ele traz sobre o tema persistência, perseverança. Romanos 5, 3 e 4. Ele escreve assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
A palavra tribulação já se explica. O tríbulos, ou tribolos, conforme a tradução, era aquelas 3 malhas de couro que tinha na ponta do chicote, que foi o flagelo de Jesus. O que tinha nessas pontas? Osso e chumbo, trançado em cordas de couro. Enquanto o chumbo causava hematoma, aqueles pedaços de osso arrancava um pedaço da carne. Foi isso que Jesus levou, uma quarentena, que era 40 menos uma chicotadas, 39 chicotadas Jesus levou. E quem era condenado à morte por crucificação, muitas das vezes morria nesse flagelo. Então, aí é a raiz da palavra tribulação. Estou atribulado, já viu esse termo? Os mais antigos usavam isso. Estou passando por tribulação. Aí, como a palavra é muito pesada, eles começaram, estou no deserto, irmão. Estão no deserto. Falei, você não é camelo para ficar no deserto, então sai daí logo. Então, tribulação, deserto, todas essas coisas, nós precisamos passar por isso. A palavra diz que isso pode passar. E por que às vezes fica tantos anos? Porque não aprende. Quando começa um negócio ruim, você usa essa tática para Deus. Fala, Senhor, me ensina o que eu preciso aprender com isso daí logo, porque eu quero sair daí. Não dá para ficar 10, 15, 20 anos. Estou no deserto. Pastor, mas o povo de Deus ficou 40 anos. Falei, pois é, já deram o exemplo. E o que eles precisavam fazer? Obedecer. Então você está ficando tanto tempo no deserto, está ficando de graça. Porque a graça, o favor de Deus já está sobre nós. Eu acho que eu nasci para sofrer. Então está achando errado, vai ler a Bíblia. Porque o Senhor te fez para ser mais que vencedor. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Paulo está ensinando aos romanos, sabendo que a tribulação produz paciência. Você ora por paciência? Eu parei de orar faz muito tempo. Porque como que se adquire paciência? Deus manda mais problema, manda tribulação. E tem uns discípulos muito difíceis, pastor. Falou, isso aí era muito facinho, né? Tem gente que acha que vai pagar o preço lá no inferno depois. Não. Começa a pagar já. Mas parece que não entra nada na cabeça. Eu fico dando risada. Falei, parece que eu estou vendo um filme de novo. Sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Então, essas coisas que podem acontecer de coisas ruins. O inimigo, o diabo está querendo. Ele quer mesmo matar, roubar, destruir. Mas tem diferença de provação e de tentação. Provações vêm de Deus para você crescer, para mudar seu caráter. Tentação vem do diabo para te matar, roubar, destruir. E geralmente está ligado à sua vontade. Porque o diabo ele não pode decidir por você. O dia que nós chegarmos diante de Deus, não tem desculpa. Senhor, sabe o que é? Que eu nasci no Brasil, lá tinha jeitinho para tudo. Dá um jeito de eu entrar aí no céu. Não vai. Não tem jeitinho. Mas aquele dia lá, Senhor, vai ter um relatório, tá? Esse dia aí, por exemplo, é porque o diabo fez de tudo para me pecar. Mas a decisão era sua. O diabo vai estar lá, igual um cão desdentado lá num canto, e fala assim, é isso aí que causou todo esse estrago? Ele está levando culpa de muitas coisas. O ser humano faz coisas tão terríveis que o diabo fica anotando. Fala, isso aí eu não tinha pensado. E sabe quem que é os mais pecadores, os mais promíscuos, os piores pecadores que existem? Aqueles que desistiram. Aqueles que largaram a caminhada com Cristo. Aqueles que se desviaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. Depois que a casa está limpa e você não mantém ela com persistência limpa,
diabo vem, olha assim e fala: ô, uma casa limpa aqui, gente, tem espaço para todo mundo. Ele vai e traz mais 7. E a condição daquele fica pior. Fica pior do que no começo. Então não dá para brincar de ser crente. Essa semana eu sou. Sabe, a pessoa que estava querendo largar vício. Tem gente que não consegue largar do cigarro. Essa semana eu já larguei 5 vezes, a pessoa fala. Ainda dá risada. Tem gente que acha que caminhar com Deus é a mesma coisa. Não, domingo eu vou receber uma palavra, porque eu vou me encher, e essa semana vai dar tudo certo, e às vezes não chega até em casa o que ouviu. Já chega aqui, já briga no estacionamento, já chuta o cachorro, já briga com a mulher, já grita com as crianças, porque amanhã tem que levantar cedo, que eu não vou pagar pizza para ninguém, coisa nenhuma. Acontece não? Paulo ensina que as dificuldades, as tribulações que enfrentamos são oportunidade de desenvolver a perseverança. Tá ruim, mas tá bom. Se está ruim é porque o diabo quer destruir. Mas eu vou me apegar a Deus que vai abrir as portas. Você coloca em exercício a sua fé. Aconteceu uma catástrofe. Tem coisas que assim, coisa simples, a gente aumenta. Você precisa ir trabalhar, acorda atrasado, o pneu do carro está no chão. Começa a amaldiçoar até a 3ª geração. Olha aí, gritar e colocar a culpa em alguém. Aí esquece que você tem um carro para ir trabalhar. E esquece que você tem uma família, que você está brigando, querendo colocar a culpa em alguém. Esquece que você tem saúde para ir ao trabalho. E que é uma oportunidade de algum borracheiro escutar uma palavra de Deus. Faça da calamidade uma oportunidade. Tem a ver com a perseverança. Tem a ver com persistir. Outro exemplo bem legal, Jó. Leia o livro de Jó, é demais. Jó enfrentou uma série de provações extremas. Talvez a gente abandonasse a fé assim na primeira. Talvez por muito menos você já pensou, não, isso aqui não vale a pena. E Jó só perdeu seus bens, sua saúde e seus filhos. 10 de uma vez. Nossos filhos ficam doentes, a gente já fica muito mal. Nossa fé já fica abalada. Será que Deus existe? Meu Deus do céu, olha aí. É defeito para a vida toda. Dá uma angústia. Ele não é herança do Senhor? Não é presente de Deus? Está a seus cuidados, mas pertence ao Senhor? Imagina Jó fazendo o velório dos 10. Só sobrou a mulher dele na história de Jó. Uma mulher top, mulher fiel. E aquele sofrimento todo, ele manteve a integridade diante do Senhor. Olha o que ele diz, Jó capítulo 1, no versículo 21. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que ele viu aquele versículo, em tudo dai graça. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Deus, onde é que você estava quando aconteceu isso? Por que não me defendeu disso, daquilo? Nós estamos falando de um homem que persistia em adorar a Deus, perseverava. O testemunho de Jó é poderoso para isso que nós estamos falando. Fidelidade e confiança em Deus, em circunstâncias impossíveis, humanamente falando. A mulher que acompanhava tudo, que via esse homem sacrificando, que via esse homem orando, que via esse homem consagrando ao Senhor, ela olhou para aquela situação e ela não resistiu, ela falou assim: ô Jó, amaldiçoa esse Deus aí e morre, cara. Né? De repente ela estava pensando nela, de repente eu viúva, consigo começar de novo com outro, porque eu estou preso nesse negócio aí. E Jó fala para ela: você está falando igual louca, mulher, isso não é o fim, não. E o fim da vida de Jó é que ele recebeu tudo em dobro. O Senhor restituiu tudo.
mas ele persistiu em quem era Deus. E nós o que vemos hoje, cristãos criticando o Senhor por coisas mínimas, e aí perde a bênção gigantesca às vezes o negócio está na porta para receber. E no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele exorta também: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. De novo a palavra. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Uau! Isso destaca sobre perseverar, sobre persistir. Não é apenas essa resposta às provações, mas o processo que nos leva à maturidade. Quando você passa por uma pequena provação e vem uma outra um pouco maior e um outro um pouco maior, você vai criando músculos espirituais. De repente você consegue ajudar pessoas que, estou passando por um problema terrível. Daí, qual que é o problema? Fala, não, isso aí eu já passei, esse negócio aí. Mas não é receita, é sua experiência de vida. Porque o que difere um cristão novo de um cristão antigo? As experiências. Os cristãos vintage. Porque maturidade, queridos, presta atenção nisso. Maturidade não vem por frequentar a igreja. A gente, quando para de buscar, a gente para de crescer espiritualmente. É simples assim. Na sua casa, no crescimento dos seus filhos, você cria um ambiente e eles vão crescer. Comidinha no horário, remédio, todas aquelas coisas. Você não fica dando ordem para o seu filho, cresce aí, cresce aí. Mas espiritualmente, se você para de buscar, você para de crescer. Então não vou ficar aqui no meio dos crentes que na hora do arrebatamento eu vou de carona com alguém. Não vai. Não tem rabeira. Não, minha mãe frequentou a igreja a vida inteira. E daí? Deus só tem um tipo de parente, filhos. Deus não tem neto, não tem sobrinho, não tem os chegados. Não vai ter penetra nessa festa. Não, eu sou amigo do fulano lá. E conhece o pastor Josué? Conheço, está lá sentado. Então, eu ia na igreja dele todo domingo. Eu falei, mas ele nunca teve igreja? Não, eu era membro lá da igreja. Não, mas aquela igreja não tinha membro. Não, eu era discípulo do discípulo. Eu falei, pois é, os discípulos eram de Jesus. Não tem nada dele aqui. Olha a crise. Mas ele pregava. Eu falei, isso é a gente aqui com ele. Quando Tiago escreve isso, mostrando que devemos perseverar, é a resposta às provações, deve nos levar à maturidade, à plenitude de Cristo. É isso que Deus fala no discipulado. Até quando não tem que discipular? Até que a gente alcance a estatura do varão perfeito, até você ficar igual a Jesus. Mas isso vai levar a vida toda. Descobriu a pólvora? Não, eu queria ser crente só esse ano. Inclusive seria top se fosse só esse ano, porque já só falta 4 meses? 10, 11, 6. É 12, né? Se não mudar o calendário. Estão atualizando tudo. Não é um negócio para 12 meses. É até que ele volte, ou até que você volte para ele. É aqui que muitos desanimam, falam, não, eu queria só um alento para seguir aí mais um pouco. Eu queria dar uma arrumada em algumas coisas. Se esse evangelho puder mudar a minha esposa ou meu marido, seria bom demais. Eu já estou satisfeito do jeito que eu estou. Conhece gente assim? Tem gente que você convida para estar na igreja, não, eu preciso melhorar, porque eu sou muito pecador. Eu falei, então é você mesmo que tem que ir. A gente sempre quer que o outro melhore. Não, se o outro melhorar, eu vou ficar top. Não, se posiciona. Persista naquilo que você sabe.
Jesus usou parábolas, enfatiza a importância da perseverança. A parábola do semeador, por exemplo, tão famosa, está lá em Lucas capítulo 8, que representa os vários solos, vários terrenos. Dá para fazer um seminário de uma semana só falando sobre isso. Mas o resumo é no versículo 15, 8:15. Mas as que caíram em terra boa, fala assim: eu sou terra boa. Os que caíram em terra boa são os que com o coração bom e generoso, fala, eu sou bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com muita moleza e muita preguiça. Ah não, essa anotação é minha. Dão fruto como? Com perseverança. Eu falei que ia dar a chave, está aí? Essa é a chave. Mas a palavra que caiu em terra boa são aquelas que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém a palavra, dão fruto da palavra, com perseverança, não com religiosidade. Aqui Jesus nos mostra que a verdadeira fé é aquela que permanece firme e frutífera, mesmo diante das adversidades. Ah, mas eu não estou pronto, eu não estou totalmente curado, eu não estou sarado. Vem no 30 semanas que você vai ver que o rombo é maior ainda. Eu retorno terceira vez no ciclo. Ira, amargura, rejeição. E literalmente o diabo a 4 aparece. Aí fala, não, isso aqui tem esperança, então vamos aí, vamos agir. Vamos seguir. Então, mas eu não estou pronto ainda, mas a palavra está em mim, eu posso ser frutífero. Não é? É isso que a palavra está dizendo. Como? Persistindo. Perseverança é a essência para alcançar as promessas de Deus. Hebreus capítulo 10 lembra isso. Vocês precisam perseverar. Vocês quem? Nós. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Sempre tem uma condição. Coloca o texto lá. Hebreus 10, 36. Quem que colocou essa vírgula ali? É coisa de brasileiro. Se não fosse essa vírgula aí, estava tudo certo. Olha lá. Vocês precisam perseverar. De modo que, qual que é o modo de perseverar? Depois de terem cumprido a vontade de Deus. Não é depois de ter cumprido religião, liturgia. Não, eu estou aqui porque meu líder insistiu. O pastor vai ficar olhando torto para mim. Alguma desculpa dessa? Não, depois de cumprir a palavra de Deus, depois de cumprir a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Simplesmente porque, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus está voltando. Os sinais estão claros. Então essa espera, querido, essa jornada, essa guerra, termina com você sendo vencedor. Está lá em Apocalipse, ao vencedor darei a coroa. Mas é lógico, se você perseverar na vontade de Deus, essa perseverança vai ter recompensa. Ai, que recompensa será essa? De repente, se eu ver o prêmio, eu me animo. Pensa o que você mais gostaria de receber. Porque a palavra descreve assim: olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o que o Senhor tem reservado para aqueles que perseverar até o fim. O negócio é tão bom que não deu para descrever. Mas vai acontecer. Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo continua instruindo: perseverar em oração, dedique-se à oração, esteja alerta, sejam agradecidos, tenham o coração grato. Ser grato pela perseguição que o Paulo está falando. Você sabe que eu corri o risco de ser preso por defender a igreja? Cheguei ao ponto de despedir do pessoal em casa. Falei, hoje eu vou, talvez eu não volte. Porque eu estava indo para resolver. Ou na força de Deus, ou na força do braço. Eu estava disposto demais aquele dia. E ia ser uma glória. Ser preso por causa do evangelho. Estava defendendo a igreja, ó. Já estava me vendo de herói já.
Aí Deus viu meu coração se inflando por causa disso. E o diabo acho que percebeu também, falou, esse cara tá doido, hein? Vai lá para a cadeia, vai converter todo aquele povo lá, vamos deixar ele para fora. E a coisa se reverteu, né? Junto com os advogados da igreja, Deus me livrou daquela situação. Então a oração constante é um meio pelo qual fortalecemos a nossa fé e mantemos nossa comunhão com Deus, e recebemos dele a graça necessária para perseverar, para persistir. É na oração que nos aproximamos de Deus, para saber o que Ele quer de nós também. A gente vai para diante de Deus muitas vezes para pedir, e Ele já sabe o que você quer. Ele sabe o que você precisa, e o que você precisa não tem muito a ver com o que você quer. Muitas das vezes acontece isso. Sabe? Senhor, me livre dessa situação. Daí Ele fala assim, eu queria que você discipulasse aqueles pastores lá. Eu falei, não, Deus, eu estou querendo me livrar de problema, não discipular pastor, está maluco? Isso é fato real na minha vida. Mas aquelas pessoas estão muito feridas. Eu falei, e daí, as minhas feridas? Eu estou sangrando, eu tenho que cuidar de feridas dos outros. Aí Deus falou assim, você quer fazer do seu jeito, quer obedecer? Vamos obedecer para ver o que dá então. Já está tudo danado mesmo. Como diz o gaúcho, está tudo esgualepado, vamos aí. Então a oração também é um modo de Deus conseguir de você o que Ele quer. Porque tudo que você quer, você já sabe, e que Ele sabe que você precisa. Pastor, dá uma base bíblica para isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado. Pronto. Uau. Sabia que não ia dar tempo. A perseverança, a persistência é uma marca distintiva da vida cristã. Você sabe o que é um distintivo? Eu usei de propósito aqui. A perseverança e a persistência é uma marca distintiva na vida do cristão. Distintivo fala de distinguir, de levar. Espiritualmente falando, o inimigo te reconhece quando você tem esse distintivo. Ele te enfrenta ou bate em retirada, dependendo do seu nível de oração, de persistência. Eu tenho um distintivo de juiz de paz. Isso aqui me dá poder de fazer casamentos, de apartar brigas, de desfazer casamentos. Esse é uma credencial pela lei federal. Por isso tem o brasão da República. Mas teve uma época da minha vida que meu sonho era ter o distintivo de policial. Pelas orações da minha mãe eu não fui. Hoje eu entendo por quê. E eu queria chegar. O que é, camarada, que você está falando aí? E já com a mão aqui na quadrada que eles falam, né? Do que você está falando aí? Não, senhor. Muda o papo. Distintivo. Tem bastante gente que tem distintivo. Conhecendo os policiais aqui da igreja, eu descobri que eu não podia ser policial. Eu não tenho paciência suficiente para lidar com o que eles lidam. Mas você é pastor. Eu falei, pois é. Deus sabe das coisas. É muito melhor salvar vidas do que despachar elas. E essa é uma carteira de juiz de paz. Aqui na igreja eu não preciso usar. Pastor, faz meu casamento? Fazemos a festa. Fizemos ontem vamos fazer semana que vem. Tem uns 3 aí para fazer esse ano. Não preciso mostrar a carteira. Mas para que serve o distintivo? Para aqueles que fazem de conta que não te conhecem, ou para aqueles que realmente não te conhecem. Geralmente se apresenta para outra autoridade. Estou aqui na sua cidade, estou agindo. Eu posso fazer visita em qualquer hospital. Eu acho que eu tenho que dar uma carteirada para pegar outro microfone. E esse distintivo, no reino espiritual, é a sua persistência em oração. É um testemunho de fé que deve ser inabalável.
a sua confiança nas coisas de Deus. Ai, agora eu vou ficar aparecendo aí. Não, eu sou cristão, ó. Não é isso. É a sua persistência, é o seu secreto, é a sua perseverança. É como um distintivo no reino espiritual, que a palavra diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali é terra santa, ali é território santo, porque o santo chegou. Amém? É disso que está falando. Ah, pastor, eu já ouvi falar sobre isso, mas isso aí é para quem estuda, é para quem fez teologia, é para quem trabalha em tempo integral na igreja. Não, isso é para todo cristão, é para mim e para você. E Paulo, ele instrui, mostrando perseverança na sua vida. Por que eu trouxe esse texto? Por que eu trouxe sobre persistir? Para você relembrar daquilo que você devia estar orando, batalhando. Porque Paulo disse assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, terminei a corrida. Ele não disse que chegou em primeiro lugar, porque essa corrida é de resistência, não é de velocidade. E guardei a fé. De repente você está entrando em combates que não vale a pena, está entrando em combate despreparado, está entrando em combate para perder. Você combateu com o bom combate, você vai sair vitorioso, mais que vencedor. Ou será que você já entregou os pontos? Tem guerreiros aqui, guerreiras, que não entregaram os pontos. Hoje teve uma aqui na frente, essa semana, a semana inteira comemorando aniversário. Parece coisa de rainha, de princesa. Dona Melânia fez 81 anos. E ela falou assim, rumo aos 90, pastor, vamos ver o que Deus tem aí para os próximos 10. Enquanto eu converso com os de 35, está pensando o que vai fazer da vida para aposentar. Não tem a ver com a idade. E se chegar aos 90, vamos até os 100, vamos até onde Deus quiser. Mas ele tem que encontrar a gente fazendo aquilo que ele mandou. O bispo, o fundador dessa casa, está com 87, persistindo, tendo esperança de que esse mundo seja evangelizado, transformado, trabalhando como se tivesse começado ontem. Se ele estivesse aqui ministrando, você ia estar querendo levantar e fazer missões. E ele, todo frágilzinho, magrinho, de idade, começa a ministrar e vira um gigante, porque ele persiste. Por que essas pessoas entenderam que a gente não entendeu? Porque é o Senhor que nos dá força. Queremos terminar, queridos, da mesma forma que começamos. Paulo está falando nesse texto, eu estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo à minha partida. E aí ele diz, isso que nós lemos, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas para quase todos os que amam a sua vinda. O quase ia te excluir, mas ele diz, mas também a todos. A receita está aqui, persistir, porque é para todos, não é para alguns. Ah, mas eu nunca vou trabalhar na igreja, não interessa, é para todos. Mas persistir e ser o que Deus quer que você seja na sua família, na sociedade, naquilo que você trabalha. Porque em todas essas coisas, Paulo está repetindo, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Persistência é a palavra. E se você está aqui pela primeira vez, esse é um desafio que eu preciso fazer, para você persistir, entregar seus caminhos ao Senhor e persistir nesse caminho. Começa com uma entrega, e eu quero te dar um motivo bíblico, que o Paulo também escreveu, está lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, vamos ler comigo, igreja? Vamos colocar no telão. O que tem que fazer? Se
Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... Como diz o quê? Como diz? Todo... Não há diferença entre povos e raças, judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sentado mesmo, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, na Tua presença, persistindo, Senhor, por tantos anos, Pai, mas é como se tivéssemos conhecido o Senhor hoje. Que o Senhor nos dê essa unção de resistência, de persistência, e em nome de Jesus sejamos não apenas salvos, mas transformados pelo poder da Tua presença, pelo poder da Tua palavra. Que a gente continue batendo, continue buscando, até achar, até que se abra, até que o Senhor se revele, para que nós possamos persistir naquilo que é a Tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu creio na Tua palavra, eu creio na Sua morte, e creio na Sua ressurreição, ressurreição que me traz vida, e vida com abundância. Pai, eu quero dizer que eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu Te peço, por favor, Pai, escreva o meu nome no livro da vida, e que eu seja um filho amado, obediente, persistente em Te conhecer, a cada dia mais. Por favor, Jesus, faça parte da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez. Levanta sua mão que eu quero te dar um presente, se você fez. Aqui, nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, e esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante é: decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo.